Shutterstock Music. Fala, meu caro aluno, professor Sérgio Araújo, mais uma vez aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Posologia, o canal que se propõe a trazer um conteúdo prático da farmacologia e também ensinar o uso racional do medicamento. Estamos numa série de aulas chamadas Aliviando a Dispneia, e hoje vai ser a segunda parte do episódio 4, ou seja, hoje nós vamos encerrar essa série. Estamos falando sobre doença pulmonar obstrutiva crônica. E se você não sabe o que é doença pulmonar obstrutiva crônica, nem sabe como é o tratamento dessa doença, já temos alguns episódios que já estamos tratando desse assunto há algum tempo. Então volta lá e assista os episódios para se apropriar do conteúdo. O propósito desse canal é divulgar o máximo de conhecimento possível sobre farmacologia para atualizar os profissionais da saúde, para formar estudantes na área da saúde e também para esclarecer pacientes a respeito dos seus próprios problemas. Não há nada melhor para o paciente do que entender as suas próprias condições e conseguir dialogar com um profissional de saúde a ponto de que a decisão ela seja compartilhada e não apenas do profissional da saúde. Mas a nossa aula de hoje, episódio de número 4, Aliviando a DPOC, parte 2. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Sérgio Araújo, sou fundador aqui do canal Posologia, tenho graduação em farmácia, com mestrado e doutorado em biologia molecular e bioquímica, e caso surja alguma dúvida durante o desenvolvimento da aula, não fique com essa dúvida para você. Tire essa dúvida colocando aqui nos comentários o que você não entendeu ou trazendo alguma sugestão. Ou você pode entrar em contato comigo também através das redes sociais e através do meu e-mail. Nessa tela você pode ver também um QR Code. Esse QR Code vai levar você para uma área especial chamada Área de Membros do canal. É lá onde você vai ter acesso a vídeos exclusivos, é lá onde você vai ter acesso ao meu grupo do WhatsApp, é lá onde você vai dar o passo adiante. Então você tem a oportunidade de aprender além do que você já está aprendendo de forma gratuita. Se você gosta desse conteúdo e quer contribuir para mais pessoas aprenderem também, então considere se tornar membro do canal. Mas vamos ver o que virá pela frente nessa aula. Nessa aula nós teremos ela dividida em 4 partes. Na primeira parte dessa aula, iremos caracterizar o manejo das exacerbações na DPOC. O que é que caracteriza uma exacerbação? Até agora, nós estamos falando de exacerbação para asma, exacerbação para DPOC, mas nós não entendemos ainda o que é que caracteriza do ponto de vista etiológico. Nós não entendemos o que caracteriza a exacerbação do ponto de vista sintomatológico. E a gente precisa, agora chegou o momento de caracterizar o que é uma exacerbação. E não apenas caracterizar, chegou a hora de entendermos como vai ser o manejo também. Não adianta apenas caracterizarmos um problema e não sabermos o que fazer com ele. Nós precisamos saber manejar esse problema e é isso que vamos ver na primeira parte dessa aula. Na segunda parte dessa aula, iremos ver 3 medicamentos que podem ser usados junto com o LABA e junto com o LAMA no tratamento da DPOC. É o Roflumilast, a azitromicina e também o corticoide inalatório.
Professor, mas você disse que corticoide inalatório vai ser usado para asma e não para DPOC. Mas no caso da DPOC, onde o paciente tem muita exacerbação, no caso da DPOC, onde as exacerbações elas são muito intensas, o uso do corticoide inalatório ele deve ser considerado. Na terceira parte da nossa aula, iremos ver o que considerar no paciente grave para DPOC. Já falei que corticoide inalatório precisa ser considerado no paciente com DPOC grave. Mas além do corticoide inalatório, o que mais pode ser considerado? É isso que vamos ver na terceira parte. E na quarta parte, quais os fatores a considerar ao adicionar corticoide inalatório a um broncodilatador de ação longa. Não apenas quais os fatores devemos considerar, mas quais as combinações ideais de broncodilatador e de corticoide inalatório que tem finalidades boas para um paciente com DPOC. Então veremos todo esse conteúdo na nossa aula de hoje. E vamos começar com o caso clínico que nós vimos no final da aula passada e que nós vamos retomar agora. RL é um homem de 66 anos. E nós já começamos a ler um caso clínico de forma que iremos detalhar cada parte do caso clínico que se mostra interessante para que nós possamos fazer raciocínio clínico. O raciocínio clínico é a melhor estratégia para que nós possamos juntar todos os elementos para a tomada de decisão. O paciente ele tem 66 anos. 66 anos nós vimos que é um grupo de risco para desenvolver ou para piora dos sintomas da doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, esse paciente faz parte do grupo de risco para desenvolvimento da DPOC. Além disso, ele tem diabetes mellitus. Diabetes mellitus é uma comorbidade que vai dificultar ainda mais o manejo desse paciente. A DPOC do paciente é uma DPOC grave. É uma DPOC que provavelmente vai ter uma classificação GOLD 4. De difícil controle, com volume expiratório forçado baixo. E a gente precisa considerar isso também. O paciente apresenta-se com aumento da tosse, com escarro produtivo após um resfriado, ou seja, infecções respiratórias inferiores são fatores de risco. Ele foi hospitalizado por 6 semanas, que pode caracterizar uma exacerbação por contrair uma pneumonia comunitária. Olha só, um outro fator de risco, uma infecção das vias aéreas inferiores. Ele também é um ex-fumante, mais um fator de risco. Abandonou o fumo há 10 anos. Atualmente ele está usando o formoterol. Formoterol é um LABA, agonista beta de longa ação, na dose de 12 microgramas 2 vezes ao dia. E também está usando o salbutamol, que é um SABA, através de um dispositivo inalatório, 2 inalações a cada 4 horas, conforme necessário. Ou seja, estava utilizando para alívio, medicamento para alívio. Ao exame, ele não está em sofrimento agudo e os sinais vitais estão estáveis. Observa-se aumento da sibilância ao raio-x, a oximetria de pulso em ar ambiente é de 90%, e o raio-x no consultório não mostra infiltrados. O paciente é um paciente com DPOC grave, com vários fatores de risco, com a comorbidade importante, utilizando um SABA e um LABA, e utilizando também a teofilina, que é um broncodilatador, que, como nós vimos anteriormente,
nos procedimentos, no passo a passo do cuidado do paciente com DPOC, a teofilina é utilizada quando a associação LABA mais SABA ela não consegue mais impedir a progressão da doença. Então, paciente grave de DPOC, e a pergunta é como esse paciente deve ser tratado, e essa pergunta nós vamos responder depois que você se inscrever no canal. Afinal de contas, você já deve ter percebido a quantidade de informação relevante que eu vou trazer nesse vídeo. Se esse vídeo é útil para você, se você é grato pelo conteúdo que eu estou trazendo e se você tem interesse em consumir ainda mais conteúdo, nós fazemos séries de vídeos para discutir o tratamento de doenças, o cuidado com o paciente. Se você tem interesse por esse tipo de assunto, considere se inscrever no canal e considere também compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. O paciente teve exacerbação. É isso que nós vamos considerar agora. Quais as características etiológicas de uma exacerbação? Então vejam só, quando é que o paciente vai ter uma exacerbação? Pode ser depois que ele teve uma infecção? Sim, pode. Essa infecção ela pode ser uma infecção bacteriana, pode ser uma infecção viral. O paciente teve pneumonia, o paciente teve infecção das vias aéreas superiores. Isso pode ter sido o start para esse paciente ter a exacerbação. Então, etiologicamente falando, esse pode ter sido o ponto de virada para a exacerbação do paciente. O paciente pode ter uma exacerbação por uma disfunção das cordas vocais, por uma patologia das vias aéreas superiores. Tudo isso também pode ser o start, pode ser o desenvolvimento da crise da exacerbação. O que mais pode ter sido o motivador da exacerbação? Falta de adesão. O tratamento dele foi prescrito. Mas será que o paciente estava fazendo o tratamento? O tratamento foi prescrito, mas será que mesmo fazendo, ele estava fazendo de forma correta? Ele sabe usar o dispositivo inalatório? Não adianta nada o paciente ter um tratamento prescrito de forma precisa. Não adianta nada o paciente ter acesso ao medicamento, mas não usar de forma correta. A adesão é super importante. O que mais pode ter originado a exacerbação do paciente? Processo inflamatório através de eosinófilos e um processo inflamatório sistêmico. Essas células, como nós veremos mais adiante, são importantíssimas para a exacerbação. O paciente, quando tem níveis muito elevados de eosinófilos, infiltração de eosinófilos nas vias aéreas, isso muitas vezes justifica as exacerbações que o paciente tem. Então, níveis muito elevados podem ser um sinal importante para a exacerbação do paciente. O paciente que está exposto à poluição também pode ser o start para o desenvolvimento da exacerbação. E também paciente que tem uma crise de ansiedade, uma crise depressiva, após exercício físico, uma hipersecreção de muco, tudo isso pode originar a exacerbação. E o que é essa tal dessa exacerbação? Bem, ela é definida como um evento caracterizado por aumento da dispneia, e esse aumento da dispneia pode ser em virtude da broncoconstricção, da redução da passagem de ar. Se o paciente tem uma redução na passagem de ar, pode haver uma angústia respiratória. A exacerbação pode ser caracterizada por esse aumento da dispneia, ou pode ser caracterizado por tosse intensa e expectoração. Além da broncoconstricção, pode haver uma hipersecreção brônquica que caracteriza a exacerbação.
De todo modo, a grande dificuldade que o paciente vai ter vai ser a passagem de ar muito estreita, uma dificuldade respiratória extrema, uma crise aguda de dispneia. Esse paciente, ele vai ter essas características, vai ter esses sintomas e isso vai piorar em menos de 14 dias. Nesse período em que ele teve a exposição ao agente desencadeador da exacerbação, em menos de 14 dias, ele vai ter a crise aguda de dispneia, a exacerbação. A exacerbação, ela pode ser acompanhada também de taquipneia e taquicardia. Se o paciente está com muita dificuldade respiratória, a tendência é aumentar a frequência respiratória. Então, um dos sinais importantes para acompanhar é aumento da frequência respiratória. E esse aumento da frequência respiratória é acompanhado de respirações mais curtas, para tentar compensar a dificuldade da passagem de ar. A quantidade de oxigênio que chega no sangue é pequena. Então, o coração vai ter que bombear mais rápido esse sangue, que está pouco oxigenado. Então, nós observamos também uma taquicardia. E está frequentemente associada ao aumento da inflamação local e sistêmica, que, como nós vimos, pode ser causada por infecções, poluição ou outros agentes agressores das vias aéreas. Então, tudo isso que nós vimos, bactérias, vírus, inflamação eosinofílica, poluição, tudo isso são fatores agressores. São fatores que vão desencadear um ambiente altamente hostil. São fatores agressores que vão produzir um ambiente altamente oxidante. E nós vimos na aula passada, nós vimos no terceiro episódio dessa série, quando eu falei sobre a DPOC, a doença, a fisiopatologia da DPOC, que é esse ambiente altamente oxidante que vai agredir, quem vai produzir uma resposta TH2, quem vai produzir uma resposta T citotóxica, quem vai destruir os alvéolos, quem vai aumentar a hipersecreção brônquica. Então são esses agentes agressores que vão produzir a injúria pulmonar. Essa injúria pulmonar é produzida por todos os agentes, claro que não todos simultaneamente, mas todos esses agentes em potencial vão produzir um ambiente oxidante, um ambiente agressor, um ambiente onde vai produzir uma injúria pulmonar, uma injúria no tecido pulmonar. E aí nós precisamos tomar uma providência. Não vamos observar injúria pulmonar sem pensarmos no manejo. E esse manejo ele pode ser através de um manejo terapêutico, usando medicamento, ou através de medidas gerais. O tratamento pode ser com antibiótico, se houver infecção bacteriana. Se estivermos pensando em uma pneumonia causada por bactérias, claro que o uso do antibiótico ele vai ser essencial. Não dá para pensarmos que o paciente teve uma pneumonia comunitária, que foi hospitalizado por causa dessa pneumonia, e não tratarmos com antibiótico, porque esse paciente vai ter boas chances de exacerbação. Precisamos pensar também que, como ele está no estado inflamatório, ele precisa utilizar corticoides, e nesses casos da exacerbação, esse corticoide ele precisa ser corticoide sistêmico, principalmente se nós tivermos elevados níveis de eosinófilos. Eosinofilia, olha a inflamação eosinofílica aqui. O corticoide inalatório é quem vai reduzir os níveis dessas células inflamatórias. O corticoide inalatório é quem vai promover uma imunossupressão de um sistema inflamatório que é importantíssimo, mas que está agindo de forma inadequada. Então vai usar o corticoide sistêmico, corticoide por via oral, para reduzir a eosinofilia nas vias aéreas. Claro, antivirais, se a exacerbação for de origem viral. Se estivermos falando de vírus, também precisaremos tratar essa infecção viral.
e, caso haja necessidade, ventilação não invasiva. Do ponto de vista das medidas gerais, suplementação de oxigênio sempre será muito bem-vinda, principalmente se a saturação de oxigênio cair muito, cair abaixo de 90%. Aí a suplementação de oxigênio ela vai ser realmente terapêutica. O uso de broncodilatadores também, LABA, SABA, todos eles vão promover uma broncodilatação, facilitando tanto a entrada como a saída. Nós vimos na primeira parte desse episódio 4 que um dos problemas do paciente com DPOC é a hiperinsuflação. Ele inspira, mas o ar não consegue sair. O ar fica aprisionado no pulmão. E essa hiperinsuflação dificulta principalmente na hora do paciente fazer exercício físico. A dispneia proíbe o paciente de fazer qualquer atividade física. O uso de mucolíticos. Os mucolíticos irão fluidificar essa secreção, que além de abundante, ela é pouco fluida. Ela se solidifica com facilidade. Então, os mucolíticos irão fazer a fluidificação desse muco e facilitar a sua saída das vias aéreas. O uso de benzodiazepínicos, principalmente se estivermos falando de ansiedade e depressão, vai controlar o sistema nervoso do paciente, vai diminuir a ansiedade do paciente. O uso de opioides, se essa ansiedade for por uma dor, por exemplo, uma dor crônica. A avaliação da técnica do uso do dispositivo inalatório e também da adesão. Se o paciente tiver uma exacerbação porque estava usando de forma errada, ou porque não estava usando, ou porque apresentou alguma reação adversa, ou porque não quis, ou porque esqueceu, por qualquer outra razão, a gente precisa avaliar a adesão desse paciente ao tratamento. E também prevenção para futuros eventos. O que menos a gente quer é que o paciente tenha novas exacerbações. O que menos a gente quer é que o paciente seja hospitalizado mais uma vez. Então, a gente tem que entender o que é que está causando a recaída desse paciente para que possamos utilizar estratégias para reduzir a recaída desse paciente. Para reduzir a exposição a todos esses fatores que nós vimos agora. Para o paciente do caso clínico, caso é o RL, por causa da sua hospitalização, tem o maior risco de ter infecções por pseudomonas. Foi prescrito para ele ciprofloxacino 750 mg 2 vezes ao dia ou levofloxacino também 700 mg todos os dias, tratamento por 7 a 14 dias. Como medida preventiva, olha, vejam aqui, ó, preventiva. A gente precisa evitar que os problemas que já são ruins fiquem ainda piores. Usar o antibiótico, nesse caso, é uma prevenção porque o paciente teve uma hospitalização recente. E se ele adquiriu infecção por pseudomonas, a situação desse paciente que já é ruim vai ficar ainda pior. Administrar também, como a gente viu, a prednisona, 30 mg por via oral, por 7 a 10 dias, para diminuir o processo inflamatório, principalmente se o paciente tiver uma eosinofilia bastante intensa. Então vejam que o manejo ele é essencial no paciente que tem grandes crises de exacerbação. E aí nós já vimos no episódio passado, na verdade na parte 1 desse episódio 4, nós vimos esses 3 grupos, que são os grupos que a gente utiliza para manejar e para tratar, para usar, para decidir qual o melhor tratamento para o paciente com DPOC. Os pacientes que estão aqui no grupo A são aqueles pacientes que têm pouca dispneia, nós já vimos aqui a escala modificada de dispneia e o questionário CAT. Eles consideram que esse paciente tem baixa dispneia e são pacientes que têm poucas chances de exacerbação.
Os pacientes do grupo B são aqueles pacientes que, apesar de ter poucas chances de exacerbação, têm muita dispneia. Então, o que diferencia o grupo A do grupo B é que o A vai utilizar um broncodilatador, muitas vezes um próprio SABA, quando necessário, que tem pouca dispneia, e o grupo B vai utilizar como manutenção LABA ou LAMA, ou a associação dos dois, se a dispneia for muito grande ou se o risco de exacerbação for muito alto. Para os pacientes do grupo E, são os pacientes que exacerbam. É o paciente que nós estamos vendo nesse caso clínico. Se é o paciente que exacerba muito, independentemente se ele tem muita ou pouca dispneia, ele vai ser tratado principalmente com LABA mais LAMA. Ele vai ser utilizado uma associação dos broncodilatadores de elongação, agonista beta e antagonista muscarínico, associados. E pode-se considerar também corticoide inalatório. O corticoide inalatório vai ser considerado principalmente baseado nos níveis de eosinófilos. Eu falei há pouco tempo. O corticoide ele é um anti-inflamatório imunossupressor. Ele vai diminuir os níveis de eosinófilos quando esses são a principal causa da exacerbação. Então, nós podemos considerar o seguinte algoritmo. Se eosinófilos for maior do que 300 por ml, 300 células por ml, o que a gente vai fazer? Utilizar LABA associado com LAMA, associado com corticoide inalatório. LABA e LAMA vão ser principalmente relacionados com a diminuição da broncoconstricção e o corticoide inalatório vai promover a diminuição desses eosinófilos que estão em níveis muito elevados. Mas se os eosinófilos estiverem abaixo de 300, podemos considerar apenas LABA mais LAMA, porque o paciente tem boas chances de exacerbação e LABA mais LAMA vai ser essencial para que não haja uma nova crise de exacerbação. Mas não necessariamente vai haver necessidade de corticoide inalatório porque os eosinófilos não estão em níveis muito altos. Mas aqui a gente tem uma observação a se fazer. Se os eosinófilos passarem de 100, não estão em 300 ainda. Mas se eles passarem de 100, pode-se considerar incluir o corticoide inalatório, principalmente se observarmos uma evolução. Ele está crescendo, ele está em 80, ele está em 100, ele está em 120, ele está em 150, está aumentando, para que ele não chegue em 300, se o paciente tem uma crise de exacerbação, pode-se considerar o uso do corticoide inalatório. E se o eosinófilo estiver abaixo de 100, além de LABA mais LAMA, pode-se considerar o roflumilaste. Quando o volume expiratório forçado estiver abaixo de 50 e se o paciente estiver acometido de bronquite. Então, o paciente está com bronquite, o volume expiratório forçado baixou abaixo de 50% do previsto, o roflumilaste pode entrar associado ao LABA e associado também à LAMA. E se o paciente for um ex-fumante, como é o paciente desse caso clínico, pode-se considerar, se o eosinófilo dele, mesmo abaixo de 100, pode-se considerar o uso da azitromicina, porque isso é um preventivo para pneumonia. O paciente já teve pneumonia. Para evitar que ele tenha uma nova pneumonia, uma infecção das vias aéreas inferiores que pode causar ainda mais redução do volume expiratório forçado, pode-se considerar o uso da azitromicina como forma de prevenção. Agora vamos ver mais um caso clínico. Caso clínico 10. O caso clínico 10 é de uma mulher de 57 anos que, apesar de não estar naquele grupo de risco acima de 60 anos, está muito próximo. Então, precisa também ter um acompanhamento mais próximo. Essa paciente, ela tem uma longa história de DPOC. Ela tem DPOC já há bastante tempo. Tem sido recorrentemente internada por problemas pulmonares.
Paciente internado recorrentemente, a gente já começa a pensar em exacerbação. Ela esteve no pronto-socorro 5 vezes no ano passado. Em um ano, 5 vezes internada no hospital no pronto-socorro. Ela foi internada 2 vezes por episódios de piora da tosse, produção de escarro e dispneia. A sua relação volume expiratório forçado dividido pela capacidade vital forçada mais recente foi de 0,46. Realmente muito baixo. E o volume expiratório forçado absoluto foi de 45%. Ou seja, ela tem um DPOC grave. Atualmente, ela está tomando tiotrópio, um puff de 18 microgramas, bem como salbutamol, conforme necessário para a falta de ar. O tiotrópio é um LAMA e o salbutamol é um SABA, utilizado apenas para alívio. Ela usa também oxigênio, 2 litros por minuto ao dormir, aproximadamente durante 8 horas por noite ela usa o oxigênio. Ela é uma ex-fumante, fumava 50 anos maço, mas parou há 2 anos. A pergunta é, que mudanças em seu tratamento você recomendaria? E a gente vai justamente falar sobre quais são os procedimentos para uma paciente que tem um DPOC grave com muitas exacerbações. Nós já vimos pelo algoritmo que a depender dos níveis de eosinófilos, a depender da eosinofilia desse paciente, pode ser necessário incluir corticoide inalatório. Mas também o paciente, por ter muitas exacerbações, quando a gente sobe isso na escala de procedimentos, muitas vezes o corticoide inalatório também vai ser necessário nessa situação. Então nós temos aqui que à medida que a DPOC do paciente se torna mais grave, a chance de exacerbação aumenta. Então o paciente tem mais chances de exacerbar quanto mais grave for a DPOC dele. E que as exacerbações são bem controladas com o uso de corticoide inalatório. Então a gente precisa considerar o uso do corticoide inalatório. Entretanto, existem condições bem definidas para isso. Uma delas eu já adiantei para vocês, que é a eosinofilia. Então vamos falar sobre isso. Primeiro, como é que a exacerbação cresce em função da gravidade. A gente tem aqui um gráfico mostrando os níveis de gravidade da DPOC, GOLD 2, 3 e 4, e o percentual de pacientes que vão exacerbar frequentemente, o gráfico azul, ou serão hospitalizados pela exacerbação em um ano, que é o gráfico amarelo. Podemos observar que claramente, quando a DPOC é mais grave, o percentual de pacientes que exacerbam, que são hospitalizados, são maiores. Com pacientes com GOLD 2, os níveis de exacerbação chegam a 22%. 22%, de acordo com esse estudo, 22% dos pacientes que exacerbaram estavam com nível GOLD 2. E 7% deles foram hospitalizados por causa da exacerbação. Quando nós consideramos GOLD 3, nós temos 33% dos pacientes que tiveram exacerbação e 18% exacerbaram e precisaram ser hospitalizados. E quando nós consideramos GOLD 4, 47% exacerbaram, quase metade dos pacientes que tinham uma DPOC grave exacerbaram. E 33% precisaram ser hospitalizados por causa dessas exacerbações. 1/3 dos pacientes precisaram de uma hospitalização. Então, claramente, o aumento da gravidade da DPOC aumenta a chance do paciente exacerbar. Então, a gente precisa de um tratamento que diminua os riscos dessa exacerbação. Quando nós observamos quais fatores a considerar para o uso do corticoide inalatório associado a um broncodilatador de ação longa no paciente que tem risco de exacerbação,
a gente tem um semáforo. As condições que são contraindicadas, as condições que precisam de atenção e que o uso é mais favorável do que não, e os que são fortemente recomendado o uso. Vamos começar pelos contraindicados. Quando é que o paciente não deve utilizar de jeito nenhum corticoide inalatório, mesmo se a DPOC for grave? Paciente que tem pneumonia recorrente, porque o corticoide inalatório vai diminuir a imunidade. Se o paciente tem pneumonia recorrente, a gente abre brechas para que esse paciente tenha cada vez mais chances de ter pneumonia. Quando é que nós não devemos utilizar também? Quando o paciente tiver uma eosinofilia abaixo de 100 células por microlitro. O paciente também vai ficar exposto. E quando o paciente tiver histórico de infecção por Mycobacterium, ele vai estar exposto a tuberculose. Esses pacientes não é recomendado, na verdade é contraindicado o uso do corticoide inalatório. Mas o uso do corticoide inalatório ele vai ser favorável quando o paciente tiver uma exacerbação moderada de DPOC por ano ou quando ele tiver uma eosinofilia entre 100 e 300 células por microlitro. Como nós vimos, quando ele subir de 100, há possibilidade, considere utilizar corticoide inalatório. Mas se a eosinofilia subir acima de 300, aí é fortemente recomendado o uso. Diminuir essas células vai diminuir muito as chances do paciente ter uma exacerbação. Paciente que tem história de asma, também é recomendado o uso do corticoide inalatório, que vai tanto controlar os sintomas da asma como da DPOC. Paciente que tem mais de 2 exacerbações moderadas de DPOC por ano, é fortemente recomendado para reduzir as chances de exacerbação. E pacientes que têm história de hospitalização por exacerbação de DPOC, também é fortemente recomendado o uso do corticoide inalatório. Qual a combinação? Então, vimos que o uso de corticoide inalatório é muito recomendado em algumas situações. Mas se nós pensarmos qual é a combinação melhor, nós temos muitos corticoides inalatórios, nós temos muito LABA, a associação deles, será que tem alguma preferencial? Se você cuida de algum paciente com DPOC, se você observa o que é prescrito, se você mesmo prescreve, se você observa os resultados que você encontra com seus pacientes, aproveita e coloca aqui embaixo nos comentários. Vai ser extremamente útil entender como na sua rotina ou nas suas observações os pacientes com DPOC eles são tratados atualmente. Mas a pergunta é qual a combinação de corticoide inalatório com LABA devemos escolher. E eu escolhi 2 combinações que são muito frequentemente usadas. A associação de salmeterol com fluticasona. Nós podemos observar aqui no gráfico, no eixo X, o percentual do volume expiratório forçado e no outro, qual é a taxa de exacerbação. Além disso, na legenda nós podemos ver o placebo, essa coluna totalmente em cinza. Nós podemos ver o salmeterol sozinho, a fluticasona sozinha e a associação de salmeterol com fluticasona, para que a gente possa entender o que está contido nesse gráfico. Quando nós olhamos o percentual do volume expiratório forçado, nesse estudo foi dividido em 3 grupos. O grupo que o volume expiratório forçado era superior a 50%, o grupo que o volume de expiratório forçado era entre 30% e 50%, e o grupo que o volume expiratório forçado chegou a menos de 30%. Ou seja, são os pacientes que estão mais graves. Quando nós olhamos esses 3 grupos, vamos agora fazer análise deles. Quando nós olhamos esses 3 grupos, o que é que nós observamos? A associação de salmeterol com fluticasona apresentou um índice de exacerbação moderada a grave de 0,57.
que foi o melhor de todos. Foi o que melhor controlou as exacerbações. Foi o que diminuiu mais as chances do paciente exacerbar. Quando nós observamos a fluticasona e o salmeterol, eles apresentam níveis muito parecidos de redução da exacerbação. E ambos são melhores, claro, do que o placebo. Então, levando em consideração que o paciente tem um volume expiratório forçado maior do que 50%, ou seja, ele não tem uma extrema dispneia, utilizar a associação de salmeterol com fluticasona é melhor do que utilizar a fluticasona sozinha ou salmeterol sozinhos, e eles dois têm mais ou menos o mesmo potencial em reduzir as exacerbações. Quando nós comparamos agora um paciente que tem um volume expiratório forçado pior, uma dispneia pior, entre 50% e 30%, o que nós observamos aqui, a associação continua melhor. Claro que se eu reduzir o volume expiratório forçado, mesmo usando o medicamento, as chances de exacerbação elas aumentaram. Mas a associação ainda é a melhor opção. Mas nós observamos aqui que a fluticasona sozinha teve uma resposta mais próxima da associação do que tinha antes, quando o volume expiratório forçado era maior. Ou seja, com a redução do volume expiratório forçado, a fluticasona sozinha é quase igual à associação. E quando nós olhamos para o terceiro grupo, o grupo em que o volume expiratório forçado é muito baixo, a fluticasona sozinha é literalmente igual, tem o mesmo potencial de redução das exacerbações do que a associação. Então, o salmeterol associado à fluticasona vai ser muito mais importante para casos em que a dispneia ela for menor. Quando a dispneia piora muito, de fato, a exacerbação é reduzida principalmente por causa do corticoide inalatório. Então, vamos entender esses resultados aqui. Depois dessa análise do gráfico, vamos entender os resultados. Quais foram as alterações observadas? Primeiro, fluticasona aumenta o efeito beta-agonista do salmeterol. Como nós podemos ver, principalmente quando o volume expiratório forçado ele é maior. Então, fluticasona aumenta o efeito beta-agonista do salmeterol. Mas o salmeterol também aumenta os efeitos anti-inflamatórios da fluticasona. Por isso que a associação traz um efeito benéfico para tratamento de pacientes que têm grandes chances de exacerbação. Fluticasona associada ao salmeterol reduz o risco de exacerbação para DPOC leve e para DPOC moderada. Mas quando a DPOC é grave, a associação não parece ser tão útil quanto a fluticasona sozinha. DPOC leve e DPOC moderada parece ser a grande utilidade da associação. E na DPOC moderada, a taxa de exacerbação 0,91 com a associação foi melhor do que somente com a fluticasona 0,99 e salmeterol 1,08. Houve uma redução aí de 17% comparado a somente o salmeterol. Vamos ver uma outra combinação? Agora, budesonida com formoterol. E aí nós estamos comparando, nesse gráfico nós podemos comparar os níveis de eosinófilo, se os níveis de eosinófilo vão influenciar nessa decisão. E nós podemos ver também dois grupos, um grupo de ex-fumantes e um grupo de fumantes atuais, pessoas que continuam fumando. E aqui nós temos a taxa de exacerbação. Vamos comparar primeiro os ex-fumantes. Vejam que os ex-fumantes nós temos duas colunas. Uma coluna que é a rosa, que é budesonida com formoterol, budesonida 160 microgramas e formoterol 4,5 microgramas.
e a outra apenas formoterol 4,5 microgramas, que é a barra azul. E como nós podemos analisar esse gráfico? Que claramente, independentemente de qual o nível de eosinófilo, houve redução da taxa de exacerbação com associação budesonida com formoterol maior do que apenas com formoterol. Então, budesonida foi fundamental, o corticoide inalatório foi fundamental para a redução das exacerbações. E em ex-fumantes, os níveis de eosinófilos pouco importaram, com diferenças muito próximas, entre 35% e 39%, com uma média de 37%. Então, budesonida com formoterol reduziu a taxa de exacerbação em ex-fumantes, independentemente da contagem de eosinófilos. Mas quando nós olhamos agora para os fumantes atuais, nós temos uma resposta diferente. De fato, a associação budesonida com formoterol reduziu os níveis de exacerbação maiores do que apenas o formoterol em todas as situações. Mas a diferença foi muito pequena quando os níveis de eosinófilos também eram pequena. Quando a eosinofilia era baixa. Quando essa eosinofilia aumentava, nós tínhamos aumento dessa diferença, passando para 31%, para 55%, para até 68% de diferença, reduziu 68% mais os níveis, a taxa de exacerbação, quando o paciente utilizava a associação budesonida com formoterol, do que os pacientes que utilizaram apenas o formoterol de forma isolada. Então, a taxa de exacerbação para fumantes também diminuiu com o uso da associação budesonida com formoterol, mas nesse caso dependia da contagem de eosinófilos. Quanto mais eosinófilos, mais ele precisava da budesonida, mais ele precisava do corticoide inalatório. E os resultados budesonida com formoterol foram melhores do que salmeterol com fluticasona. Quando a gente compara essas duas associações, a budesonida com formoterol trouxe melhores resultados para a diminuição da exacerbação comparado ao salmeterol com fluticasona. E para finalizarmos essa aula, chegou a hora da nossa frase de hoje. A frase de hoje é do Walt Disney. Ele diz o seguinte: você pode sonhar, você pode criar, pode desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo. Mas é necessário ter pessoas para transformar seu sonho em realidade. Se você gostou da aula de hoje, aproveite esse momento, faça um print dessa frase, coloque nas suas redes sociais, me marca o @prof.sergioaraújo para que eu saiba que você chegou até o fim, para que eu saiba que você é uma pessoa diferenciada e que está se qualificando para atender cada vez mais os pacientes. E os pacientes são pessoas, como diz essa frase, que podem transformar a sua realidade. Então, cuide das pessoas, cuide dos pacientes, para que eles possam transformar também a sua realidade. E é claro que também vai estar disponível essa apresentação. Se você gostou dessa apresentação, se você quer utilizar ela para dar uma aula, para dar uma palestra, fazer anotações do que você estudou com esse vídeo, então aponta o seu celular para esse QR Code, ele vai direcionar vocês para uma plataforma onde você vai poder baixar não apenas essa apresentação, mas todas as apresentações atuais e futuras da série Aliviando. E hoje nós terminamos a série Aliviando a Dispneia. Esse foi o 4º episódio. Nós programamos essa série para ser feita em 4 episódios. E o que é que vai vir pela frente? Teremos agora a série Aliviando a Dispepsia. Também em 4 episódios. E o episódio 1
da série Aliviando a Dispepsia é Entendendo a Úlcera Péptica. Então, se você não quer perder nenhum desses 4 episódios da série Aliviando a Dispepsia, já se inscreve no canal, também já marca o sininho das notificações. Teremos muitos outros vídeos pela frente, muito mais conteúdo. Queremos criar uma comunidade que tenha sede por aprender, que tenha sede por se qualificar, e aqui certamente é o lugar certo para você fazer isso. E como sempre eu peço, caso você tenha alguma dúvida, chegou a hora de você esclarecer todas as dúvidas que você tiver aqui comigo, coloca nos comentários aquelas dúvidas mais criativas, aquelas dúvidas mais intrigantes. São as dúvidas que eu vou transformar num vídeo curto para disponibilizar, para responder em minhas redes sociais. Muito obrigado por ter chegado até o fim desse vídeo e até a próxima série Aliviando a Dispepsia.